Olá, meus amigos. Nós iremos estudar agora um breve resumo do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do qual tem o seu nome significando origem. O livro de Gênesis compõe-se de duas grandes seções. A primeira, do capítulo 1 até o capítulo 11, contém a chamada História das Origens, ou História dos Primórdios, que inicia com o relato da criação do mundo. Trata-se de uma narrativa poética de grande beleza, a qual segue a narrativa da origem do ser humano colocado por Deus neste mundo que havia criado. A segunda parte, dos capítulos 12 ao capítulo 50, enfoca o tema dos inícios mais remotos da história de Israel, reconhecida como História dos Patriarcas, e centra o seu interesse em Abraão, Isaque e Jacó, respectivamente pai, filho e neto, nos quais o povo de Deus tem as suas raízes mais profundas. A história das origens, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Este enunciado categórico e solene abre a leitura de Gênesis e de toda a Bíblia. É a afirmação do poder total e absoluto de Deus, o único e eterno Deus, a cuja vontade se deve tudo o que existe, pois sem ele nada do que foi feito se fez. O universo é resultado da ação de Deus, que com a sua palavra criou o mundo e o tornou habitável e o povoou com os seres viventes. Entre estes, pôs também a espécie humana, que diferenciou de todas as outras ao conferir-lhe uma dignidade especial, criando a imagem e semelhança de Deus. Este relato inicial de Gênesis considera o homem e a mulher em uma particular relação com Deus, de quem receberam a comissão de governar de modo responsável o mundo do qual eles próprios são parte. Com efeito, o ser humano foi formado do pó da terra, ou seja, da mesma substância que o resto da criação. Porém, o Senhor Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. A criação do homem é seguida no Gênesis pela da mulher, vindo a construir entre os dois a unidade essencial do casal humano. A relação especial que Deus estabelece com Adão e Eva se define como uma permanente amizade, oferecida para ser aceita livremente. Deus, criador de tudo e soberano absoluto do universo, oferece sua amizade. O ser humano está livre para aceitá-la ou rejeitá-la. Porém, Adão, o ser humano querendo igualar-se a Deus, quebra a condição imposta com um ato de rebeldia que lhe fecha o acesso à árvore da vida e abre as portas ao império do pecado, cujas consequências são o sofrimento e a morte. Seguindo a história dos patriarcas, essa segunda parte de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50, representa o começo de uma nova etapa no desenvolvimento da humanidade. Uma etapa na qual Deus atua no sentido de libertar os seres humanos da situação a qual o pecado os conduziu. A história entra em uma nova fase com a revelação de Deus a Abrão, a quem ordena que deixe para trás a sua parentela e a sua terra e emigre para terras desconhecidas. Promete-lhe fazer uma grande nação, abençoá-lo e engrandecer o seu nome. E lhe confirma essa promessa estabelecendo uma aliança segundo a qual Abrão seriam benditas todas as famílias da terra. O livro de Gênesis destaca que o Senhor não atua de forma arbitrária ao escolher Abrão, mas que a sua eleição faz parte de um plano de salvação que se estende ao mundo inteiro. O fim último desse plano, a universalidade da ação salvífica de Deus, se manifesta no ato simbólico da mudança do nome de Abrão para Abraão, que significa pai de numerosas nações. Quando Abraão morre, o seu filho Isaque passa a ser o depositário da promessa de Deus, e depois de Isaque, Jacó. Assim, ela foi sendo transmitida de uma geração a outra, de pai para filho, e todos, como Abraão, viveram como estrangeiros fora do seu lugar de origem. Os patriarcas eram pastores seminômades, em constante movimento migratório. A sua vida transcorreu entre as contínuas mudanças e reassentamentos que, registrados no livro de Gênesis, dão a narrativa de um caráter peculiar. Jacó recebeu o nome de Israel. Este nome foi usado mais tarde para identificar as 12 tribos, que eram seus 12 filhos, que vieram se tornar posteriormente os 12 estados de Israel, que fora dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, mas na sua totalidade simbolizando a nação israelita. Esse foi o nosso resumo do livro de Gênesis, e acompanhe os próximos vídeos, onde teremos mais resumos de contextos bíblicos. Fique com Deus.